Nesse vídeo eu vou te explicar qual o principal segredo para ter uma casa harmoniosa, onde você quando entra parece que tudo combina, tudo faz sentido, se conecta, é uma casa bonita. E também vou te ajudar a identificar qual estilo de decoração mais tem a ver com você, mais se conecta com a sua personalidade, com a sua casa e até com o lugar onde você vive. Isso vai te ajudar a ter mais confiança para você fazer as próprias escolhas, para você ter autonomia de decorar a sua casa, criar ambientes que trazem mais conexão com a sua essência, com a sua família. Existem vários estudos que comprovam como o ambiente impacta no nosso bem-estar. E a gente sabe que um lugar desorganizado, poluído visualmente, ele gera um estresse, ele traz uma ansiedade. E esse pequeno estresse do dia a dia, ele vai minando as nossas relações. A gente começa a não querer voltar para casa, a estar numa viagem e ficar triste que vai ter que voltar, com preguiça de voltar para nossa rotina. E a ideia aqui é justamente o contrário. É você ter orgulho da sua casa, você ter vontade de voltar, não ver a hora de chegar em casa. Você está numa viagem, no hotel 5 estrelas, mas você tem saudade da sua casa, da sua cama, do seu quarto, você gostar de convidar as pessoas, você ter orgulho de convidar as pessoas para vir na sua casa, para fazer celebrações, para ter momentos ali de conexão, criar memórias no seu ambiente, na sua casa, você sentir que é bom poder convidar as pessoas para compartilharem ali do seu espaço. E esse conteúdo é para pessoas leigas na área, pessoas que não têm formação em arquitetura, em design, mas que querem melhorar a sua casa e não sabem por onde começar, que não sabem combinar, decorar, não sabem escolher as coisas. Para quem tá passando por alguma mudança, uma transição na vida, então tá indo morar sozinho pela primeira vez, ou tá casando, indo morar junto, quer fazer uma coisa harmoniosa, né, quer combinar também as personalidades, ou pelo contrário, quem tá se separando e precisa trazer de volta, assim, resgatar a sua personalidade, a sua individualidade, quer dar uma revigorada no espaço. Pra quem tá aumentando a família, fazer o quartinho do bebê, ou mudar, né, quartos dos irmãos, ou a criança cresceu. Pra quem mora fora também, é muito válido, porque a gente sabe, eu também, como moro fora do Brasil, já morei em alguns lugares diferentes. A gente sabe o desafio que é, né, você deixar suas coisas pra trás, sua casa, sua identidade, construir um novo lar e trazer as suas referências, trazer as coisas que te fazem se sentir bem, que te fazem se sentir em casa. Então, pra quem quer se sentir em casa em qualquer lugar do mundo, seja mudando de país, mudando de cidade, de estado, pra quem também tá cansado de gastar dinheiro, de comprar coisa ou até reformar e depois não gostar do resultado final, ou até pra quem tem condição e possibilidade de contratar um profissional, um arquiteto ou um designer e quer ter mais segurança pra conversar, quer ter uma comunicação mais assertiva, de apresentar o que precisa, o que gosta, conseguir buscar referências e argumentar também com mais embasamento pra falar o que não gostou e por quê, porque esse é um entrave que a gente acaba passando. Já peguei muita consultoria de pessoa que já tinha passado com o arquiteto e depois falou, puxa, eu investi, ele apresentou, mas na hora ele não entendi muito bem e aí o resultado final a pessoa não gostou, né? Então teve todo um trabalho, todo um investimento, aquele sonho e depois a pessoa não conseguiu se ver representada, não gostou, porque teve essa falha de comunicação. Então isso ajuda muito a ter essas referências, esse embasamento, que é alguma coisa que você pode levar pra vida. Então isso ajuda muito a ter essas referências, esse embasamento, que é alguma coisa que você pode levar pra vida. Então a ideia é começar pelo começo, entender o que você gosta, o que tem a ver com você e do que tem a ver com você, o que é possível usar na sua realidade, porque nem tudo que a gente gosta a gente pode aplicar na nossa casa. A gente tem que saber fazer as escolhas certas e deixar de lado o que não dá naquele momento. Como eu falei no começo, eu ia contar qual o segredo de ter uma casa harmoniosa. E o primeiro passo é você se situar. Então, para isso, para ajudar, eu criei um método que chama OCA. Você tem 3 perguntas para responder. Então, O é onde, C é o clima e A é o ano. O onde, você vai responder onde está. Então, é uma cidade de praia, ou é campo, ou montanha, ou é uma cidade bem urbana. Isso vai ajudar a ir afunilando as opções que a gente tem de escolha. Porque numa cidade de praia, a gente vai optar por materiais mais leves, fibras naturais. Já numa montanha, a gente quer mais madeira, quer uma coisa que dá um aconchego, uma situação mais urbana, a gente quer algo mais moderno, mais contemporâneo. Então isso vai dando algumas diretrizes para as escolhas que a gente vai fazer. O C, que é o clima, também. Então a gente vai pensar, é muito frio ou é muito calor? Então eu preciso de um lugar mais arejado, com ventilação, uma ventilação cruzada, eu preciso de tecidos leves, então tipo um linho, um piso mais frio. E agora numa situação do casa de montanha, aí eu já quero um aconchego maior, então madeira, que nem eu falei, tecidos mais quentes. E o A é o ano. Não necessariamente você precisa saber exatamente o ano, o número certinho do ano que foi construído o imóvel. Mais importante é você ter uma noção da época
que foi construído? É um imóvel mais antigo, mais clássico, ou é um imóvel bem moderno, bem contemporâneo? Isso interfere também em algumas decisões que a gente vai tomar, porque o exterior, ele tem que estar conectado, ele tem que ter a ver com o interior. Alguma correlação tem que ter, porque não faz sentido, por exemplo, você ter um prédio super contemporâneo, bem moderno, e dentro você fazer como se fosse um palácio francês, cheio de moldura, cheio de boiserie, cheio de rococó. Causa uma estranheza. E isso não é nada harmônico. Outra coisa que é um dos principais erros que as pessoas cometem é misturar estilos. Então, se você foi afunilando, você fez o seu oca, já decidiu a que caminho que tá indo, e aí você definiu o seu estilo, você segue com ele pra casa toda. Não é o que às vezes a gente vê, um ambiente de cada estilo. Então a pessoa tem um quarto do filho que é industrial, o quarto do casal é clássico, a cozinha é rústica, e aí você entra no lugar, você não entende onde você tá, nada faz sentido e não tem harmonia nenhuma. Então eu até comparo isso como se fosse um restaurante por quilo. Você pode ter ali várias coisas que você gosta, então você tem um cardápio enorme, 20 pratos. Se você misturar tudo, vai ficar sem gosto de nada. Então se você tiver um dia que você decidiu comer feijoada, por exemplo, e tem o estrogonofe, que é outra coisa que você adora, se você misturar tudo, vai ficar muito estranho. Mas se você escolher feijão, o arroz, a couve e a farofa, aquilo ali vai ficar harmônico. Agora, se você optou pelo estrogonofe, vai pôr a batata palha, o arroz. Então você vai escolher coisas que combinam com aquele prato que você decidiu. A mesma coisa para casa. Você vai escolher um estilo e você vai fazer suas escolhas baseadas nele para todos os ambientes. Não importa se é o banheiro, se é a sala, quarto, todos os ambientes têm que seguir o mesmo estilo porque eles fazem parte da mesma casa, do mesmo núcleo, da mesma identidade. Então, isso tem que ser uma decisão que você toma e segue com ela até o fim. E se você não tem muita clareza ainda sobre qual o seu estilo de decoração, qual tem mais a ver com a sua casa, ou qual você deseja implementar, uma estratégia que eu acho que pode ajudar muito é você criar uma pasta. Você pode até pegar como um exercício já para fazer hoje, assim que acabar esse vídeo. Você salva no seu computador uma pasta com o nome de um ambiente que você quer começar. Então, por exemplo, a sala. E aí você vai buscar referências. Uma sugestão é buscar no Pinterest, que é uma das ferramentas hoje que a gente tem, que tem mais referências disponíveis, ou no Instagram, revistas, sites de arquitetura. E aí você seleciona ali pro ambiente que você escolheu mais ou menos de 10 a 15 fotos que você gostou. E depois você vai abrir essa pasta com essas fotos que você selecionou e você vai tentar identificar nelas quais elementos se repetem. E aí você vai afunilando essa sua pesquisa. Você vai reparando o que você tem mais tendência a gostar. Isso ajuda muito a definir o estilo, se você ainda não tem essa certeza. E aí a mesma coisa você vai fazer para os outros ambientes, quarto, cozinha, banheiro, você vai salvando referências que você gosta e no final você deve abrir todas essas pastas e olhar essas imagens e elas têm que se conectar entre si. Então as que não estão se conectando, que estão muito destoando, você tem que ver qual delas você acha que tem mais a ver com o que você quer e deixando essas e descartando as que não tem tanto a ver com aquela linguagem que tá ali. Isso vai te ajudar a definir um estilo único. E aí, sempre que você precisar fazer alguma escolha, ou você estiver numa loja de decoração, ou você quiser comprar alguma coisa, você lembra dessas imagens, dessa pasta. Você vai lá e consulta para fazer escolhas coerentes, que vão te ajudar a ir te guiando para chegar no resultado final, que é a sua casa home, sua casa dos sonhos. Tenho certeza que você não vai se arrepender.